Hotel não deixa homem negro e sua família se hospedarem por motivo surpreendente e ainda humilham o homem na frente de todos. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Rafael Santos era um advogado bem-sucedido de 45 anos, morador de São Paulo, que decidiu tirar férias com sua família após um ano de trabalho intenso. Ele, sua esposa Camila e seus dois filhos, Pedro de 12 anos e Júlia de 8, planejaram uma viagem para o litoral norte paulista, na cidade de Ubatuba. Rafael havia reservado um quarto no Hotel Mirante do Mar, um estabelecimento de luxo famoso por sua vista privilegiada e seu serviço impecável, pelo menos era o que diziam nas avaliações online. A família Santos partiu de São Paulo em uma manhã ensolarada de janeiro, com o carro repleto de malas e expectativas. Durante a viagem, Rafael contava histórias para distrair as crianças, enquanto Camila fotografava a paisagem deslumbrante da serra que separava o Planalto do litoral. Os quatro cantavam músicas animadas, parando apenas para um almoço rápido em um restaurante à beira da estrada, onde experimentaram a famosa comida caiçara da região. Ao chegarem em Ubatuba, decidiram dar uma volta pela praia antes de se dirigirem ao hotel. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas do mar. Pedro e Júlia corriam pela areia, coletando conchas e pequenas pedras coloridas, enquanto Rafael e Camila caminhavam de mãos dadas, sentindo a brisa suave em seus rostos e planejando os próximos dias de descanso. Quando finalmente chegaram ao Hotel Mirante do Mar, o sol já havia se posto completamente. O edifício era imponente, com uma arquitetura moderna e elegante que se destacava entre as construções mais simples da região. O estacionamento estava cheio de carros de luxo, e a entrada era guardada por dois seguranças com uniformes impecavelmente brancos que observavam com atenção todos que se aproximavam. Rafael estacionou seu carro, um sedã nacional de classe média, entre os veículos importados que ocupavam o estacionamento. Ele sentiu um leve desconforto ao perceber os olhares dos seguranças sobre sua família, mas ignorou aquela sensação, atribuindo-a ao cansaço da viagem. Camila ajudou as crianças a descerem do carro enquanto Rafael começava a retirar as malas do porta-malas, ansioso para finalmente descansar após as longas horas de viagem. Ao entrarem no saguão do hotel, foram recebidos por um ambiente luxuoso, com um piso de mármore branco, lustres de cristal e uma decoração que mesclava elementos modernos com toques da cultura brasileira. O balcão da recepção era atendido por 3 funcionários vestidos com uniformes elegantes, que sorriam cordialmente para os hóspedes que chegavam. Rafael se aproximou do balcão, segurando os documentos da reserva que havia feito online 3 meses antes. "Boa noite, tenho uma reserva em nome de Rafael Santos", disse ele com um sorriso educado, estendendo os documentos para o recepcionista, um jovem de aparência meticulosa que os recebeu com um sorriso que pareceu se desfazer levemente ao olhar para Rafael e sua família. O recepcionista examinou os documentos por um tempo que pareceu longo demais, digitando informações no computador com uma expressão cada vez mais tensa. "Senhor Santos, poderia aguardar um momento? Vou verificar alguns detalhes da sua reserva com o gerente", disse o recepcionista, afastando-se rapidamente em direção a uma porta nos fundos do saguão. Rafael assentiu, um pouco confuso, mas sem suspeitar de nada grave. Ele se virou para Camila, que segurava Júlia no colo, a menina já demonstrando sinais de cansaço após o longo dia de viagem. Pedro explorava o saguão com curiosidade, admirando os detalhes da decoração e as obras de arte que adornavam as paredes. Rafael olhou para o relógio, notando que já haviam se passado quase 15 minutos desde que o recepcionista saíra para falar com o gerente. Outros hóspedes chegavam e eram prontamente atendidos pelos outros funcionários, recebendo as chaves de seus quartos e seguindo para seus aposentos sem qualquer problema. Finalmente, o recepcionista retornou, acompanhado por um homem de meia idade vestindo um terno impecável, que Rafael presumiu ser o gerente do hotel. O homem tinha uma expressão séria e evitava olhar diretamente para Rafael enquanto se aproximava. "Senhor Santos,
Sou Carlos Mendes, gerente do Hotel Mirante do Mar. Infelizmente, temos um problema com a sua reserva, disse ele, com um tom de voz controlado que não demonstrava qualquer empatia. Problema? Que tipo de problema? Questionou Rafael, sentindo um aperto no peito ao perceber que algo estava errado. O gerente folheou alguns papéis que trazia nas mãos, como se buscasse uma informação específica, embora Rafael suspeitasse que fosse apenas uma forma de ganhar tempo para formular uma resposta convincente. Aparentemente houve um erro no sistema de reservas, e o quarto que o senhor reservou já está ocupado, respondeu finalmente o gerente, ainda sem olhar diretamente para Rafael. Camila se aproximou, ainda com Júlia nos braços, ao perceber a tensão crescente na conversa. Mas como isso é possível? Fizemos a reserva há 3 meses e já pagamos o sinal, ela argumentou, com uma voz calma mas firme. O gerente lançou um olhar rápido para Camila antes de voltar sua atenção para os papéis em suas mãos. Estamos com o hotel completamente lotado devido a um evento corporativo. Infelizmente, não teremos como acomodá-los esta noite, explicou ele, agora com um tom mais assertivo. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma diante da situação. Entendo que imprevistos acontecem, mas vocês deveriam ter nos avisado antes de fazermos toda essa viagem. Temos 2 crianças cansadas e é tarde para procurarmos outro lugar, argumentou ele, tentando apelar para o lado humano do gerente. No entanto, o homem permaneceu impassível, oferecendo apenas um sorriso forçado enquanto propunha uma solução que soava mais como uma dispensa educada. Podemos reembolsar integralmente o valor do sinal e sugerir outros hotéis na região. Enquanto a discussão se desenrolava, Rafael notou que outros hóspedes que chegavam eram prontamente atendidos e encaminhados para seus quartos. Um casal de aparência europeia acabará de entrar no saguão e já estava sendo conduzido por um funcionário em direção aos elevadores, apesar de terem chegado bem depois dos santos. Foi nesse momento que Rafael começou a suspeitar que havia algo mais por trás daquela situação do que um simples erro de reserva. Gostaria de falar com o proprietário do hotel, exigiu Rafael, percebendo que o gerente não estava sendo honesto. O homem pareceu desconfortável com o pedido, ajustando a gravata como se ela estivesse subitamente apertada demais. O proprietário não está presente no momento, Sr. Santos. Sou eu quem responde pelo hotel em sua ausência, e já expliquei a situação. Não há mais nada que possamos fazer além de oferecer o reembolso, respondeu ele, com um tom de voz que deixava claro que a conversa estava encerrada. Foi nesse momento que Pedro, que estava próximo ao balcão da recepção, chamou a atenção do pai. Papai, olha o que tem na tela do computador, disse o menino, apontando para o monitor que o recepcionista havia deixado ligado enquanto conversava com outros funcionários. Rafael se aproximou rapidamente e conseguiu ver, por um breve momento antes que o recepcionista desligasse o monitor, uma observação anexada à sua reserva, hóspede negro com família. Aplicar protocolo de cancelamento por lotação. O sangue de Rafael ferveu ao compreender o que estava acontecendo. Não era um erro de sistema, não era um problema com a reserva. Era racismo puro e simples, disfarçado de problema técnico. Ele sentiu uma mistura de raiva, humilhação e tristeza, especialmente por suas crianças estarem presentes para testemunhar aquela situação degradante. Camila percebeu a mudança na expressão do marido e se aproximou, perguntando em voz baixa o que estava acontecendo. Não é um erro de reserva, Camila. Eles não querem nos hospedar porque somos negros, murmurou Rafael, tentando controlar a voz para que as crianças não entendessem completamente o que estava acontecendo. Camila empalideceu, seus olhos se enchendo de lágrimas de indignação. Isso é crime, Rafael. Eles não podem fazer isso, disse ela, segurando a mão do marido com força, como se quisesse transmitir alguma força para enfrentar aquela situação. O gerente, percebendo que Rafael havia descoberto a verdade, mudou sua postura. Seu semblante antes falsamente cordial deu lugar a uma expressão fria e até mesmo levemente ameaçadora. Senhor Santos, sugiro que aceite nossa oferta de reembolso e procure outro estabelecimento.
Não queremos criar uma cena desagradável, disse ele, fazendo um gesto sutil para os seguranças que se posicionavam discretamente nas proximidades. Rafael, sentindo-se cada vez mais humilhado e indignado, decidiu não se calar diante daquela injustiça. Ele era advogado, conhecia seus direitos e sabia que aquela situação era ilegal. O que vocês estão fazendo é crime de racismo, tipificado no artigo 20 da Lei 7.716. Vocês não podem me negar hospedagem baseado na cor da minha pele, declarou ele em voz alta, chamando a atenção de outros hóspedes que passavam pelo saguão. O gerente, visivelmente irritado com a situação que agora ganhava uma audiência indesejada, deu um passo à frente e disse em voz baixa, mas carregada de veneno: "Prove isso, doutor. Será a sua palavra contra a nossa. Agora, por favor, retire-se do nosso estabelecimento antes que sejamos obrigados a chamar a segurança." As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago, não apenas pela ameaça velada, mas pela forma como o homem pronunciou doutor com tanto desdém, como se não acreditasse que Rafael pudesse realmente ser um advogado. Naquele momento, enquanto Rafael enfrentava o olhar frio do gerente, um silêncio tenso tomou conta do saguão. Os outros hóspedes, notando a situação, começaram a se aproximar, alguns com expressões de curiosidade, outros com visível desconforto. Pedro e Júlia, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo, perceberam que algo grave se passava e se agarraram às pernas da mãe, assustados com a tensão palpável no ar. "Eu não preciso provar nada agora", respondeu Rafael, mantendo a voz firme apesar da raiva que sentia. "A lei está do meu lado, e vocês acabaram de cometer um crime na frente de várias testemunhas." Ele gesticulou para os hóspedes que observavam a cena, alguns deles já com celulares em mãos, possivelmente gravando o incidente. O gerente olhou ao redor, notando os olhares reprovadores e os dispositivos apontados em sua direção, e seu rosto começou a demonstrar sinais de preocupação. Um senhor de idade avançada, que estava sentado em uma poltrona próxima à recepção, levantou-se com alguma dificuldade e caminhou até onde Rafael e o gerente se encontravam. "Eu ouvi tudo", declarou o homem, com uma voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. "Estou hospedado neste hotel há 3 dias e ouvi funcionários comentando sobre como evitar receber famílias negras. Tenho tudo gravado no meu celular e estou disposto a testemunhar." O gerente empalideceu ao ouvir aquelas palavras, percebendo que a situação estava fugindo completamente ao seu controle. Camila, que até então tentava acalmar as crianças, deu um passo à frente, colocando-se ao lado do marido. "Vocês não têm ideia do que acabaram de fazer", disse ela, com uma voz calma mas carregada de determinação. "Meu marido é um dos advogados mais respeitados em casos de discriminação racial em São Paulo, e eu sou jornalista da Rede Globo." Esta última parte era uma mentira. Camila trabalhava como professora universitária, mas ela sabia que a menção à maior emissora de televisão do país poderia causar o impacto necessário naquele momento. O efeito foi imediato. O gerente, que até então mantinha uma postura arrogante, começou a demonstrar sinais de nervosismo. Ele olhou para o recepcionista, como se buscasse algum tipo de apoio ou orientação, mas o jovem funcionário parecia tão assustado quanto ele. "Senhores, talvez possamos resolver isso de outra forma", tentou o gerente, agora com um tom conciliatório que contrastava com sua arrogância anterior. "Deve haver um mal-entendido. Claro que temos um quarto disponível para vocês." Rafael balançou a cabeça, recusando a oferta tardia. "Não se trata mais de um quarto. Vocês humilharam minha família na frente de todos. Meus filhos viram vocês nos tratando como se fossemos inferiores por causa da cor da nossa pele. Isso não tem preço, e não será resolvido com um pedido de desculpas de última hora." As palavras de Rafael ecoaram pelo saguão, fazendo com que mais hóspedes parassem para observar a situação, alguns deles expressando apoio aberto à família Santos. Foi nesse momento que uma mulher elegante, que observava a cena de longe, aproximou-se do grupo. "Sou doutora Luísa Mendonça, advogada especializada em direitos humanos", apresentou-se ela, estendendo um cartão de visitas para Rafael.
Estou hospedada neste hotel a trabalho e presenciei toda esta situação deplorável. Gostaria de oferecer meus serviços pro bono para ajudá-los a tomar as medidas legais cabíveis contra este estabelecimento. Rafael aceitou o cartão, surpreso e grato pelo apoio inesperado. O gerente, vendo que a situação piorava a cada minuto, tentou uma última cartada. Senhor Santos, posso oferecer hospedagem gratuita para toda a sua família por uma semana, em nossa melhor suíte, com todas as despesas pagas. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma amigável, sem necessidade de envolver tribunais ou a imprensa. O desespero em sua voz era evidente, mas Rafael e Camila trocaram olhares determinados, sabendo que não poderiam aceitar aquela oferta. Não se trata de dinheiro ou de luxo, respondeu Rafael, com dignidade. Se trata de respeito e de direitos humanos. Vocês não apenas negaram hospedagem à minha família por causa da cor da nossa pele, mas também expuseram meus filhos a uma situação de discriminação que vai marcar suas vidas para sempre. Isso não tem preço. Pedro e Júlia olhavam para o pai com uma mistura de confusão e admiração, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que ele estava lutando por algo importante. Enquanto a discussão continuava, um homem de aparência imponente traje executivo entrou no saguão, acompanhado por 2 seguranças. Ele observou a cena por alguns segundos antes de se aproximar com passos firmes. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz autoritária. O gerente imediatamente mudou sua postura, endireitando-se e tentando parecer composto. Senhor Almeida, estamos apenas resolvendo um pequeno mal-entendido com estes clientes, respondeu, com um sorriso forçado que não conseguia esconder seu nervosismo. Mal-entendido, interrompeu Rafael, dirigindo-se ao recém-chegado. Seu gerente negou hospedagem à minha família por sermos negros. Temos testemunhas e evidências do crime de racismo que foi cometido aqui. O homem olhou para Rafael, depois para o gerente, e finalmente para as crianças assustadas ao lado de Camila. Seu rosto, inicialmente impassível, começou a demonstrar sinais de preocupação genuína. Sou Eduardo Almeida, proprietário deste hotel, apresentou-se ele, estendendo a mão para Rafael. E se o que você está dizendo for verdade, teremos um problema sério a resolver. O gerente começou a protestar, tentando se defender, mas Eduardo Almeida o interrompeu com um gesto firme. Carlos, vamos conversar sobre isso depois. Por enquanto, quero que você entregue as chaves da suíte presidencial para esta família e se retire. O gerente hesitou por um momento, mas diante do olhar inflexível de seu chefe, não teve escolha senão obedecer. Ele entregou um cartão-chave para Rafael antes de se afastar rapidamente, evitando olhar para qualquer um dos presentes. Eduardo Almeida virou-se para Rafael e sua família, com uma expressão grave. Senhor Santos, em nome do Hotel Mirante do Mar, peço desculpas pelo tratamento inaceitável que vocês receberam. Gostaria de convidá-los a se hospedarem em nossa melhor suíte, sem custos, enquanto investigamos completamente este incidente. Asseguro-lhe que tomaremos todas as medidas necessárias para garantir que isso nunca mais aconteça. Rafael olhou para Camila, incerto sobre como proceder. Parte dele queria simplesmente ir embora daquele lugar, mas outra parte reconhecia a oportunidade de transformar aquela experiência dolorosa em algo significativo. Senhor Almeida, agradeço suas desculpas, mas não posso aceitar sua oferta, respondeu Rafael após alguns momentos de reflexão. O dano já foi feito, e ficar neste hotel após o que aconteceu seria como ignorar o impacto que essa situação teve sobre minha família. Eduardo Almeida assentiu com uma expressão grave, demonstrando compreender a posição de Rafael. Entendo perfeitamente sua decisão, e respeito-a. Posso ao menos providenciar acomodações em outro hotel para vocês esta noite, enquanto permaneço à disposição para qualquer conversa que o senhor considere necessária nos próximos dias. Rafael olhou para Camila, que assentiu discretamente. Podemos aceitar isso, concordou ele, mas quero deixar claro que esta situação não termina aqui. O que aconteceu hoje não foi apenas um incidente isolado, foi um reflexo do racismo estrutural que pessoas negras enfrentam diariamente no Brasil.
Eduardo Almeida entregou seu cartão pessoal a Rafael, garantindo que estaria disponível para uma conversa mais aprofundada quando a família estivesse instalada e descansada. Vou pessoalmente levá-los ao Hotel Beira-Mar, que pertence a um amigo meu. Garantirei que vocês recebam o melhor tratamento. Enquanto a família Santos recolhia suas malas e se preparava para partir, vários hóspedes se aproximaram para expressar solidariedade. Uma senhora idosa abraçou Camila com lágrimas nos olhos, dizendo que estava envergonhada pelo que tinha presenciado. Um casal jovem ofereceu os números de seus telefones, dispondo-se a testemunhar caso necessário. A doutora Luísa Mendonça, a advogada que havia se apresentado anteriormente, conversava em voz baixa com Rafael, discutindo os próximos passos legais que poderiam ser tomados. Pedro e Júlia observavam tudo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe daquela situação tão complexa para suas mentes jovens. Rafael notou o olhar confuso de seu filho e se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Pedro, o que aconteceu hoje foi algo muito sério. Algumas pessoas ainda julgam outras pela cor da pele, e isso é errado e injusto. Mas você viu como muitas pessoas boas se levantaram para nos apoiar? É assim que mudamos o mundo, filho. Não baixando a cabeça diante da injustiça. O caminho até o Hotel Beira-Mar foi feito em silêncio, com Eduardo Almeida dirigindo seu próprio carro e a família Santos seguindo no veículo de Rafael. Durante o trajeto, Rafael e Camila conversavam em voz baixa sobre os acontecimentos da noite, enquanto as crianças, exaustas pelo dia longo e pela tensão emocional, adormeceram no banco traseiro. Não podemos deixar isso passar, Rafael, disse Camila, segurando a mão do marido que não estava no volante. Nossos filhos precisam ver que lutamos contra a injustiça. Ao chegarem ao Hotel Beira-Mar, foram recebidos com uma hospitalidade genuína que contrastava fortemente com a experiência anterior. O proprietário, um homem chamado Joaquim Ribeiro, amigo pessoal de Eduardo Almeida, esperava-os pessoalmente no saguão, tendo sido informado da situação pelo telefone. Ele tratou a família com respeito e cordialidade, garantindo que estivessem confortáveis e que todas as suas necessidades fossem atendidas. Espero que possam descansar esta noite e que amanhã possam desfrutar um pouco da beleza de Ubatuba, apesar do ocorrido, disse ele, ao entregar-lhes as chaves de uma suíte espaçosa com vista para o mar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rafael e Camila sentaram-se na varanda do quarto, contemplando o oceano iluminado pela lua cheia. Sabe o que mais me doeu? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Foi ver o olhar de confusão nos olhos dos nossos filhos. Eles não entenderam completamente o que estava acontecendo, mas sentiram que estávamos sendo tratados de forma diferente. E isso é algo que vai ficar com eles para sempre. Camila apoiou a cabeça no ombro do marido, segurando suas lágrimas. Mas eles também viram o pai deles se levantar e lutar por dignidade. Isso também ficará com eles para sempre. Na manhã seguinte, enquanto as crianças brincavam na praia sob a supervisão de Camila, Rafael recebeu uma ligação de doutora Luísa Mendonça. A advogada informou que várias testemunhas do incidente no Hotel Mirante do Mar haviam entrado em contato com ela, oferecendo-se para depor. Além disso, o vídeo gravado pelo senhor idoso havia sido compartilhado com ela e constituía uma prova contundente da discriminação sofrida pela família. Temos um caso sólido, Dr. Santos. Se você decidir seguir adiante com o processo, estarei ao seu lado. Rafael agradeceu o apoio e informou que precisava de um pouco mais de tempo para discutir o assunto com sua família. Após desligar o telefone, ele caminhou até a beira da praia, observando Camila e as crianças brincando na água. Pedro construía um castelo de areia enquanto Júlia corria atrás das ondas que vinham e iam. Por um momento, pareciam ter esquecido o incidente da noite anterior, simplesmente aproveitando a alegria de estarem juntos em um lugar tão bonito. Rafael sentiu um aperto no peito ao pensar que aquele momento de inocência e felicidade havia sido manchado pela experiência de discriminação. Durante o almoço em um restaurante à beira-mar, Rafael e Camila discutiram os próximos passos. Precisamos transformar essa experiência negativa em algo positivo, disse Camila, enquanto observava as crianças saborearem seus sorvetes de sobremesa. Não apenas para nós,
mas para todas as famílias negras que poderiam passar pela mesma situação naquele hotel ou em qualquer outro lugar. Rafael concordou, sentindo um novo propósito surgir dentro dele. Não se tratava mais apenas de buscar justiça para sua família, mas de usar sua posição privilegiada como advogado e sua experiência pessoal para lutar contra o racismo estrutural que ainda permeava a sociedade brasileira. Naquela tarde, enquanto as crianças descansavam no quarto do hotel, Rafael fez duas ligações importantes. A primeira foi para Eduardo Almeida, proprietário do Hotel Mirante do Mar, com quem marcou uma reunião para o dia seguinte. A segunda foi para seu escritório em São Paulo, informando que estaria assumindo pessoalmente um novo caso de discriminação racial e que precisaria da colaboração de toda a equipe. Ao desligar o telefone, Rafael sentiu uma determinação renovada. O que havia começado como uma experiência humilhante estava se transformando em um catalisador para uma luta maior, que poderia beneficiar muitas outras pessoas. O restante do dia foi dedicado a atividades familiares, passeios pela praia, mergulhos no mar cristalino de Ubatuba, jogos de cartas à noite no quarto do hotel. Rafael e Camila fizeram um esforço consciente para não permitir que o incidente de discriminação dominasse completamente suas férias. Eles queriam que as crianças guardassem também memórias positivas daquela viagem, apesar do começo turbulento. Antes de dormir, Rafael contou histórias inspiradoras sobre figuras negras importantes na história do Brasil, desde Zumbi dos Palmares até personalidades contemporâneas que haviam superado o preconceito para alcançar posições de destaque em suas áreas. Na manhã seguinte, Rafael se preparou cuidadosamente para a reunião com Eduardo Almeida. Ele vestiu um terno bem cortado que havia trazido para um jantar especial que planejavam ter durante as férias, ajustou a gravata no espelho e olhou para sua própria imagem refletida por alguns instantes. Seus olhos transmitiam uma mistura de determinação e serenidade. Aquela não seria uma reunião sobre vingança ou retaliação, mas sobre responsabilidade e mudança. Camila se aproximou por trás, ajustando a gola de seu paletó com um gesto carinhoso. "Estou orgulhosa de você", sussurrou ela. "Vá lá e faça história." O Hotel Mirante do Mar parecia diferente à luz do dia, com o sol refletindo em suas janelas de vidro e a vista panorâmica do oceano ao fundo. Rafael foi recebido na entrada por um funcionário que o conduziu diretamente à sala de reuniões no último andar, onde Eduardo Almeida o esperava. O proprietário do hotel levantou-se para cumprimentá-lo, estendendo a mão com uma expressão séria. "Doutor Santos, agradeço por ter aceitado este encontro. Sei que nada do que eu disser pode apagar o que aconteceu, mas estou sinceramente empenhado em corrigir os erros cometidos por minha equipe." A sala de reuniões tinha uma grande mesa de madeira escura ao centro e uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Ubatuba. Rafael tomou assento, colocando sua pasta de documentos sobre a mesa. "Senhor Almeida, não vim aqui apenas para discutir o que aconteceu com minha família. Vim para propor um caminho à frente que possa transformar esta situação em uma oportunidade de mudança real e duradoura." Eduardo assentiu, parecendo genuinamente interessado no que Rafael tinha a dizer. Rafael abriu sua pasta e retirou alguns documentos, incluindo estatísticas sobre casos de racismo em estabelecimentos comerciais no Brasil, recortes de notícias sobre processos semelhantes e um conjunto de diretrizes para políticas antidiscriminatórias que havia preparado durante a noite. "O que aconteceu conosco não é um caso isolado, Sr. Almeida. É reflexo de um problema sistêmico em nossa sociedade, que muitas vezes passa despercebido por aqueles que não o vivenciam diretamente. O gerente do seu hotel não agiu sozinho, ele seguia um protocolo que, de alguma forma, foi estabelecido ou tolerado dentro da cultura desta empresa." Eduardo Almeida escutava atentamente, sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco de papel à sua frente. Ele parecia genuinamente perturbado pelas palavras de Rafael e pelas evidências que o advogado apresentava. "Devo informá-lo que já demiti Carlos Mendes esta manhã, junto com outros 2 funcionários que estavam envolvidos no incidente", revelou Eduardo quando Rafael fez uma pausa. "Mas reconheço que isso, por si só, não resolve o problema estrutural que você está apontando." "Exatamente", concordou Rafael. "Demitir funcionários problemáticos é um primeiro passo necessário, mas insuficiente.
O que proponho é um acordo abrangente que inclua não apenas uma compensação para minha família pelo dano moral sofrido, mas também um compromisso seu e de sua empresa com a implementação de políticas antirracismo efetivas. Rafael então detalhou sua proposta, uma indenização substancial que seria parcialmente revertida para a criação de uma ONG focada em combater a discriminação racial no setor de turismo e hospitalidade. Um programa obrigatório de treinamento sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários da rede de hotéis de Almeida, a revisão completa dos protocolos de atendimento e a criação de um canal de denúncias para casos de discriminação. Eduardo Almeida ouviu a proposta completa antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz transmitia uma mistura de surpresa e respeito. Doutor Santos, eu esperava uma ameaça de processo judicial e uma exigência de compensação financeira. Em vez disso, você trouxe uma proposta abrangente que não apenas busca reparação pelo dano sofrido, mas visa transformar minha empresa e potencialmente todo o setor. Isso demonstra um caráter admirável e uma visão de longo prazo que me impressiona profundamente. A conversa continuou por mais de 2 horas, com Rafael e Eduardo discutindo detalhes da proposta, ajustando pontos específicos e estabelecendo prazos para implementação. Ao final, chegaram a um acordo que satisfazia ambas as partes. A família Santos receberia uma indenização significativa pelo dano moral sofrido, uma parcela desse valor, complementada por uma contribuição substancial de Eduardo Almeida. Seria destinada à criação da ONG Hospitalidade para Todos. O Hotel Mirante do Mar e toda a rede de estabelecimentos de Almeida passariam por uma reestruturação completa de suas políticas internas, e Eduardo se comprometeria a utilizar sua influência no setor para promover práticas antidiscriminatórias em toda a indústria hoteleira brasileira. Quando Rafael retornou ao Hotel Beira Mar para encontrar sua família, ele carregava não apenas os documentos do acordo assinado, mas também um sentimento de realização que ia além da vitória pessoal. Camila percebeu imediatamente, pela expressão no rosto do marido, que algo significativo havia acontecido. Como foi? Perguntou ela, enquanto as crianças corriam para abraçar o pai. Rafael sorriu, abraçando Pedro e Júlia antes de responder. Foi muito melhor do que eu esperava, Camila. Acho que conseguimos transformar algo terrível em algo que pode fazer a diferença para muitas pessoas. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Rafael e Camila sentaram-se novamente na varanda do quarto, contemplando as estrelas sobre o oceano. Sabe o que me ocorreu hoje, durante a reunião? Disse Rafael, segurando a mão da esposa. Pensei no que meu pai diria se estivesse vivo para ver isso. Ele, que tantas vezes teve que engolir humilhações semelhantes em silêncio porque não tinha os meios para lutar. Ele estaria orgulhoso de ver que seu filho pôde transformar uma experiência de discriminação em uma oportunidade para a mudança. Camila apoiou a cabeça no ombro do marido, sentindo uma mistura de emoções, tristeza pelo que haviam passado, orgulho pela forma como Rafael havia conduzido a situação, esperança pelo impacto positivo que aquele acordo poderia ter para outras famílias. As crianças também estarão orgulhosas quando forem mais velhas e entenderem completamente o que você fez, disse ela. Você não apenas defendeu nossa dignidade naquele momento, mas está trabalhando para construir um mundo melhor para eles. Os dias seguintes foram dedicados a desfrutar plenamente as férias que haviam planejado. A família explorou as praias deslumbrantes de Ubatuba, fez trilhas pela Mata Atlântica, visitou o projeto Tamar de conservação de tartarugas marinhas e experimentou a deliciosa culinária local. Rafael e Camila fizeram um esforço consciente para não permitir que o incidente inicial definisse toda a experiência da viagem, especialmente para as crianças. No entanto, ambos sabiam que aquela semana em Ubatuba havia se tornado um marco em suas vidas, não apenas pela humilhação sofrida, mas pela transformação que ela havia desencadeado. Na véspera do retorno a São Paulo, enquanto caminhavam pela praia ao pôr do sol, Rafael recebeu uma ligação de doutora Luísa Mendonça. A advogada havia sido informada sobre o acordo firmado com Eduardo Almeida e ligava para parabenizar Rafael pela abordagem inovadora. Você transformou um caso individual de discriminação em um projeto de mudança sistêmica, Dr. Santos. Isso é exatamente o tipo de ação que precisamos mais em nosso país. Ela também informou que havia conversado com alguns colegas e que todos estavam dispostos a oferecer apoio jurídico pro bono para a criação e gestão da nova ONG.
Ao desligar o telefone, Rafael sentiu uma sensação de paz que contrastava fortemente com a raiva e humilhação que havia sentido naquela primeira noite em Ubatuba. Ele observou suas crianças brincando na beira da água, construindo castelos de areia e correndo atrás das ondas. Um dia, pensou ele, eles entenderão completamente o que aconteceu nesta viagem. E espero que possam viver em um mundo onde experiências como a nossa sejam cada vez mais raras, até se tornarem apenas uma lembrança distante de tempos menos evoluídos. Na manhã do retorno a São Paulo, quando a família já havia arrumado as malas e se preparava para deixar o Hotel Beira-Mar, Rafael recebeu uma mensagem surpreendente. Era um convite do programa Fantástico, da Rede Globo, para contar sua história em uma reportagem especial sobre racismo no Brasil. A produtora explicou que haviam tomado conhecimento do incidente e do acordo inovador através de uma das testemunhas que estavam no Hotel Mirante do Mar naquela noite. Rafael mostrou a mensagem para Camila, incerto sobre como proceder. Acho que devemos aceitar, disse Camila após refletir por alguns momentos. Não para expor nossa dor ou buscar holofotes, mas porque nossa história pode inspirar outras pessoas a não se calarem diante da discriminação. E também pode pressionar outros estabelecimentos a revisarem suas práticas antes que incidentes semelhantes aconteçam. Pedro e Júlia, que ouviam a conversa sem compreender completamente seu significado, perguntaram se iriam aparecer na televisão. Rafael sorriu, abaixando-se para ficar na altura dos olhos das crianças. Talvez, se vocês quiserem. Mas o mais importante é que estamos tentando ajudar outras famílias a não passarem pelo que passamos. Durante a viagem de volta a São Paulo, Rafael refletia sobre os eventos extraordinários dos últimos dias. O que havia começado como uma simples viagem de férias havia se transformado em uma jornada inesperada de confronto, superação e transformação. A humilhação que haviam sofrido, embora dolorosa, havia se tornado catalisador para algo maior do que eles mesmos. A criação da ONG Hospitalidade para Todos, o acordo abrangente com a rede de hotéis, a oportunidade de compartilhar sua história em rede nacional. Tudo isso tinha o potencial de criar ondas de mudança que se estenderiam muito além daquela noite no saguão do Hotel Mirante do Mar. Ao entrarem na cidade de São Paulo, Camila notou que Rafael sorria enquanto dirigia. Em que está pensando? Perguntou ela, curiosa sobre o que poderia estar passando pela mente do marido após tudo o que haviam vivido. Rafael olhou brevemente para ela antes de voltar sua atenção para a estrada. Estou pensando que, às vezes, a melhor vingança não é causar dor a quem nos feriu, mas transformar essa dor em algo que cure não apenas a nós mesmos, mas a muitos outros. Camila sorriu, apertando a mão do marido em um gesto silencioso de compreensão e cumplicidade. Uma semana após o retorno a São Paulo, a família Santos reuniu-se na sala de estar para assistir à reportagem especial do Fantástico sobre seu caso. O programa havia sido gravado 3 dias antes, com entrevistas realizadas em sua própria casa, uma decisão consciente de Rafael e Camila para que as crianças se sentissem mais confortáveis e seguras. Enquanto aguardavam o início da matéria, Rafael preparava pipoca na cozinha, tentando criar uma atmosfera leve e descontraída para o que seria, inevitavelmente, um momento emocionalmente carregado para todos. Está começando, gritou Pedro do sofá, aumentando o volume da televisão. A apresentadora do programa introduziu a reportagem com palavras graves sobre o racismo estrutural no Brasil, citando estatísticas alarmantes sobre casos de discriminação racial em estabelecimentos comerciais nos últimos anos. Em seguida, a tela mostrou imagens do Hotel Mirante do Mar, com sua fachada imponente e vista deslumbrante para o oceano, enquanto a narração explicava os eventos daquela noite fatídica no saguão do hotel. A reportagem incluía depoimentos de testemunhas que estavam presentes durante o incidente, incluindo o senhor idoso que havia gravado parte da interação, e a doutora Luísa Mendonça, que falou com eloquência sobre as implicações legais do caso. O vídeo gravado no saguão do hotel mostrava claramente o momento em que o gerente negava hospedagem à família Santos, com legendas destacando as frases mais incriminadoras. Júlia escondeu o rosto no ombro da mãe durante essa parte, a memória daquele momento ainda dolorosa mesmo para sua mente infantil. Quando a entrevista com Rafael e Camila começou a ser exibida, Pedro sentou-se mais ereto no sofá, orgulhoso de ver seus pais na televisão nacional. No vídeo, Rafael explicava com calma e dignidade o que havia sentido naquele momento de humilhação,
mas também como havia decidido transformar aquela experiência negativa em algo positivo. O mais importante para mim não era apenas obter justiça para minha família, mas garantir que outras famílias negras não passassem pela mesma situação, dizia ele na entrevista, sua voz firme e determinada ecoando pela sala onde agora assistiam ao programa. A reportagem destacava o acordo inovador que Rafael havia negociado com Eduardo Almeida, apresentando-o como um possível modelo para casos futuros de discriminação racial. O próprio Almeida aparecia brevemente, reconhecendo as falhas em sua empresa e comprometendo-se publicamente com mudanças profundas. O que aconteceu no Hotel Mirante do Mar foi inaceitável, e assumo total responsabilidade como proprietário, declarava ele, com uma expressão grave. Estamos implementando todas as medidas propostas pelo Dr. Santos e vamos além, fazendo deste caso um ponto de virada para toda a nossa rede. Camila também teve seu momento na reportagem, falando sobre o impacto que o incidente havia tido nas crianças e a importância de educar a próxima geração para reconhecer e combater o racismo. Como mãe, o que mais me doeu foi ver meus filhos expostos tão cedo à realidade cruel da discriminação. Mas também vejo isso como uma oportunidade de ensiná-los sobre coragem, dignidade e a importância de lutar por mudanças, não apenas para si mesmos, mas para todos, dizia ela, com lágrimas contidas brilhando em seus olhos. A parte final da reportagem focava na criação da ONG Hospitalidade para Todos, apresentando sua missão de combater a discriminação racial no setor de turismo e hospitalidade através de programas educativos, monitoramento de práticas discriminatórias e apoio jurídico a vítimas de racismo. A repórter explicava que a organização já havia recebido dezenas de ofertas de apoio de profissionais do direito, educadores e até mesmo de outros empresários do setor hoteleiro que desejavam implementar políticas antidiscriminatórias em seus estabelecimentos. Quando o programa terminou, a família permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo o impacto de ver sua história pessoal transformada em um tema de debate nacional. Foi Pedro quem quebrou o silêncio, com uma pergunta que surpreendeu seus pais. Papai, você acha que aquele gerente viu a reportagem? Você acha que ele se arrependeu do que fez? Rafael olhou para o filho, comovido com a profundidade da pergunta vinda de uma criança de 12 anos. Não sei, filho. Espero que sim. Porque o verdadeiro arrependimento é o primeiro passo para a mudança. Na manhã seguinte, o telefone de Rafael não parava de tocar. Colegas advogados, amigos de faculdade, familiares distantes, todos haviam assistido à reportagem e ligavam para expressar apoio e solidariedade. Seu escritório também recebeu dezenas de mensagens, incluindo ofertas de parcerias para a nova ONG e, surpreendentemente, relatos de pessoas que haviam passado por situações semelhantes e agora se sentiam encorajadas a buscar justiça. Rafael percebeu que a exposição nacional de sua história havia aberto as comportas para muitas outras histórias que permaneciam silenciadas pelo medo ou pela descrença na possibilidade de justiça. Camila também recebeu um telefonema importante naquela manhã. Era a coordenadora do Departamento de Sociologia da universidade onde lecionava, propondo a criação de um grupo de estudos sobre racismo estrutural em espaços comerciais e de lazer, inspirado diretamente pelo caso da família Santos. Sua experiência e a forma como vocês lidaram com ela podem ser transformadas em um importante objeto de estudo acadêmico, Camila. Isso poderia informar políticas públicas e práticas corporativas por anos a vir, explicou a coordenadora, com evidente entusiasmo na voz. Uma semana depois, Rafael estava em seu escritório, finalizando os documentos para o registro oficial da ONG Hospitalidade para Todos, quando recebeu uma visita inesperada. Eduardo Almeida havia viajado até São Paulo especialmente para entregar pessoalmente o primeiro relatório de implementação das políticas antidiscriminatórias em sua rede de hotéis. Queria que você soubesse que não estamos apenas cumprindo o acordo, Dr. Santos. Estamos verdadeiramente comprometidos com a transformação, disse ele, estendendo uma pasta contendo relatórios detalhados sobre as mudanças já implementadas e os planos para os próximos meses. Os relatórios mostravam que todos os funcionários da rede já haviam passado por um primeiro módulo de treinamento sobre diversidade e inclusão, ministrado por especialistas em relações raciais. Os protocolos de atendimento haviam sido completamente revisados, eliminando quaisquer práticas que pudessem facilitar ou encobrir discriminação. Um canal de denúncias anônimas havia sido criado, com uma equipe independente responsável por investigar cada caso reportado.
E, talvez o mais impressionante, Eduardo Almeida havia convencido outros proprietários de hotéis a adotarem medidas semelhantes, criando um movimento que começava a se espalhar pelo setor. Isso é muito mais do que eu esperava em tão pouco tempo, Sr. Almeida, admitiu Rafael, genuinamente impressionado com o progresso. O empresário sorriu, um sorriso cansado mas sincero. Confesso que no início vi isso apenas como um problema de relações públicas a ser administrado. Mas após nossa conversa, após ver o impacto que aquela noite teve em sua família, especialmente em suas crianças, comecei a entender que estávamos diante de algo muito maior. Isso se tornou pessoal para mim também. Eduardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras antes de continuar. Minha filha de 16 anos assistiu àquela reportagem do Fantástico comigo. Quando terminou, ela me olhou e perguntou: Pai, como você se sentiria se fossem com você e eu naquele hotel? Foi um momento de clareza para mim. Enquanto isso, na escola onde Pedro estudava, o caso da família Santos havia se tornado tema de uma atividade especial sobre cidadania e combate ao preconceito. A professora havia usado a reportagem do Fantástico como ponto de partida para uma discussão sobre racismo, encorajando os alunos a compartilharem suas próprias experiências e reflexões. Pedro, inicialmente hesitante em falar sobre o assunto com os colegas, surpreendeu-se com o apoio que recebeu. Vários colegas de classe, inclusive alguns que nunca haviam conversado muito com ele antes, aproximaram-se para expressar solidariedade e indignação pelo que sua família havia passado. Em uma dessas discussões em sala de aula, uma colega negra de Pedro compartilhou uma experiência semelhante que havia sofrido com sua família em um shopping center. Depois de ver seu pai na TV, contei para meus pais o que aconteceu com vocês. Foi quando minha mãe finalmente decidiu fazer uma denúncia sobre o que aconteceu conosco ano passado, contou a menina, com um brilho de determinação nos olhos que lembrava Rafael. Pedro voltou para casa naquele dia com uma compreensão mais profunda do impacto que a coragem de sua família estava tendo na vida de outras pessoas. 2 meses após o incidente no Hotel Mirante do Mar, a ONG Hospitalidade para Todos realizou seu evento de lançamento oficial em um auditório lotado no centro de São Paulo. O evento reuniu advogados, educadores, empresários do setor de turismo e hospitalidade, representantes de movimentos sociais, e diversas famílias que haviam sofrido discriminação racial em hotéis, restaurantes, shopping centers e outros estabelecimentos comerciais. Rafael e Camila estavam no palco, junto com doutora Luísa Mendonça e Eduardo Almeida, apresentando os objetivos da organização e os projetos já em andamento. O que começou como uma experiência dolorosa para minha família se transformou em um movimento que tem o potencial de mudar práticas arraigadas em nossa sociedade, declarou Rafael em seu discurso de abertura. Não estamos aqui apenas para denunciar o racismo e buscar punição para os culpados, embora isso seja importante. Estamos aqui para construir, para educar, para transformar. Queremos um Brasil onde nenhuma criança tenha que passar pelo que meus filhos passaram naquela noite em Ubatuba. A plateia aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo nas palavras de Rafael suas próprias experiências e esperanças. Após o evento, enquanto conversava com alguns participantes, Rafael foi abordado por um jovem que se apresentou como Felipe, ex-funcionário do Hotel Mirante do Mar. Eu estava lá naquela noite, Dr. Santos, revelou ele, com evidente desconforto. Eu trabalhava na recepção e vi tudo o que aconteceu. Na verdade, eu queria ajudar, mas tive medo de perder meu emprego se contrariasse o gerente. Felipe explicou que havia pedido demissão poucos dias após o incidente, incapaz de continuar trabalhando em um ambiente que permitia tais práticas. Queria que soubesse que sua coragem mudou minha vida também. Agora estou estudando direito, inspirado pelo seu exemplo. Um dia, espero poder trabalhar com causas como a sua. Camila, que ouvia a conversa, abraçou o jovem, emocionada com seu relato. Às vezes, a mudança acontece de formas que nem imaginamos, disse ela, trocando um olhar significativo com Rafael. Cada pessoa que decide não se calar, cada pessoa que decide agir diferente, é uma vitória. Felipe assentiu, visivelmente comovido pelo acolhimento. Antes de se despedir, ele entregou a Rafael um envelope. Estas são algumas anotações que fiz sobre outros incidentes de discriminação que presenciei no hotel. Achei que poderiam ser úteis para o trabalho da ONG.
Rafael aceitou o envelope, agradecendo ao jovem não apenas pela informação, mas pela coragem de fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Ao final daquele dia, Rafael, Camila e as crianças voltaram para casa exaustos, mas com uma sensação profunda de realização. Na sala de estar, antes de as crianças irem dormir, Rafael reuniu a família para uma conversa importante. Quero que vocês saibam o quanto estou orgulhoso de todos nós, disse ele, olhando especialmente para Pedro e Júlia. Passamos por algo muito difícil, mas não deixamos que isso nos definisse ou nos diminuísse. Ao contrário, transformamos aquela experiência em algo que está ajudando muitas outras pessoas. Júlia, ainda sonolenta, perguntou inocentemente: isso significa que aquele homem mau do hotel não pode mais fazer mal a outras famílias como a nossa? Rafael sorriu, comovido com a simplicidade e a profundidade da pergunta. É exatamente isso que significa, minha filha. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica no saguão do Hotel Mirante do Mar. A família Santos estava novamente em Ubatuba, mas desta vez como convidados especiais da Conferência Anual da Associação Brasileira de Hotéis e Pousadas. O evento daquele ano tinha como tema central hospitalidade inclusiva, transformando o setor turístico brasileiro, e Rafael havia sido convidado para ser o palestrante principal, compartilhando a jornada dos últimos 5 anos desde o incidente que havia se tornado um marco na luta contra a discriminação racial no setor. O auditório estava lotado, com representantes de estabelecimentos hoteleiros de todo o país, autoridades do Ministério do Turismo, educadores, advogados e ativistas do movimento negro. Na primeira fila, Camila sentava-se ao lado de Pedro, agora um adolescente de 17 anos, e Júlia, uma pré-adolescente de 13 anos, ambos visivelmente orgulhosos de seu pai. Ao lado deles estava Eduardo Almeida, agora presidente da associação e um dos principais apoiadores da ONG Hospitalidade para Todos, que havia se expandido para atuar em todo o território nacional. Rafael subiu ao palco sob aplausos calorosos. Seu semblante transmitia uma serenidade e confiança que vinham não apenas de seu sucesso profissional, mas das batalhas pessoais que havia travado e vencido. 5 anos atrás, nesta mesma cidade, minha família e eu vivemos uma experiência que nenhum ser humano deveria viver, começou ele, sua voz calma mas firme ecoando pelo auditório silencioso. Fomos humilhados, discriminados e tratados como se nossa dignidade pudesse ser negociada ou ignorada por causa da cor de nossa pele. Ele fez uma pausa, olhando para sua família na primeira fila, buscando força nas expressões de amor e orgulho que via em seus rostos. Naquela noite, teríamos 2 escolhas: aceitar aquela injustiça como mais um triste capítulo em nossas vidas, ou transformá-la em um catalisador para a mudança. Escolhemos o caminho mais difícil, mas também o mais gratificante. E hoje, 5 anos depois, estamos aqui para celebrar não apenas nossa história pessoal de superação, mas as histórias de centenas de outras famílias que encontraram voz e coragem para exigir o respeito que merecem.